Boa noite. Nesta semana, o mundo volta a ser confrontado com uma pergunta antiga e profundamente incômoda. Quem realmente paga o preço quando o poder perde seus limites? Quando elites se protegem pelo silêncio? Quando instituições falham? Quando a lei deixa de alcançar os que se julgam intocáveis? O custo não desaparece, ele apenas muda de mãos e recai quase sempre sobre sociedades inteiras. Dos arquivos de Epstein, que expõem a promiscuidade entre poder, impunidade e silêncio institucional, a disputa global por minerais críticos, que redefine soberania, segurança nacional e o equilíbrio entre as nações, o mundo assiste a uma nova fase de tensão estrutural. E a história nos lembra que esse não é um fenômeno novo. Das ruínas congeladas de Stalingrado, onde a arrogância estratégica encontrou seu limite na Segunda Guerra Mundial, às mesas de Yalta, onde o futuro foi redesenhado sob pressão extrema, o de leste a oeste de hoje mostra que os nomes mudam, os cenários mudam, mas a lógica do poder permanece. Quando recursos se tornam armas, quando a retaguarda decide guerras, e quando a moral cede lugar ao cálculo bruto, não estamos diante de exceções históricas, mas de padrões recorrentes. O século muda, a tecnologia avança, mas a pergunta essencial continua a mesma. Quem paga a conta quando os limites são ultrapassados? É com essa chave que começamos o De Leste a Oeste desta semana. E mais uma semana que 1h30 de programa não vai dar tempo da gente falar tudo. Então, eu fui atrás deles para eles me socorrerem, porque é muita coisa para a gente conversar na nossa coxa de retalhos internacional, digamos assim. Boa noite, Flávio Morgenstern. Boa noite, Ana. Para quem não entendeu, isso já é uma bronca, a primeira bronca do programa, que a gente está falando demais. Vamos ter que correr hoje aqui, então vou deixar só boa noite e passar para os meus colegas. Olha, não é verdade, não é bronca, é porque temos muita coisa para discutir. Vamos ter que aumentar o programa para 3 horas, é isso, Kister? Boa noite. Voto a favor. Exatamente, Ana. E comentar demais aqui corre o risco de você cair nos arquivos do Epstein, então eu vou evitar falar demais. Olha, e lá, sabe por que a gente não tem 3, 4 horas de programa? Porque senão o Ivan, coitado, ele ia avançar na madrugada, a gente não ia nem conseguir. Culpa do Ivan. É culpa do Ivan, porque ele não sai da tela da Oeste, ele está de manhã, ele está à tarde, ele está à noite. A gente precisa deixar o Ivan dormir. Boa noite, Ivan. Boa noite, Ana. Boa noite, Bernardo, Flávio. Boa noite especial a toda a nossa audiência. Se for por isso, eu faço esse sacrifício pelo meu país e fico aqui até madrugada dentro, não tem problema, porque de leste a oeste realmente é mais do que um trabalho, é um prazer, uma satisfação e uma alegria poder estar apresentando esse programa com os senhores aqui, ainda mais com essa nossa audiência que a gente tem. É verdade, Ivan. É um prazer estar com vocês três aqui, com a nossa audiência, toda semana. E nós abrimos o programa de hoje com um assunto que permeia absolutamente todas as esferas do poder nos Estados Unidos e também no mundo, o caso Jeffrey Epstein. Em cumprimento ao Epstein Files Transparency Act, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou públicos milhões de páginas adicionais de documentos do caso, reacendendo o debate sobre impunidade, silêncio institucional e a responsabilidade das elites. O volume impressiona, mas o conteúdo inquieta ainda mais. O material inclui comunicações, registros, imagens e vídeos que reacendem o debate global sobre a proximidade entre Epstein e figuras poderosas do mundo político, financeiro e institucional.
Mais do que um escândalo criminal, o caso volta ao centro do debate internacional como símbolo de abuso de poder, silêncio institucional e impunidade das elites. A liberação dos arquivos também gerou críticas. Falhas de redação acabaram expondo vítimas de forma indevida, obrigando o Departamento de Justiça a retirar parte do material e levantando novas dúvidas sobre a condução do processo. O caso Epstein retorna à cena não apenas pelo que revela, mas pelo que ainda não esclarece. Quem foi protegido e por quê? O que essa nova leva de documentos realmente muda? Transparência de fato ou mais um capítulo de um escândalo que parece nunca alcançar os intocáveis? Olha que novela que já dura anos, né, praticamente, e eu acho que o caso Epstein ele vai acabar se tornando, não comparando casos, mas no sentido de sigilo, de curiosidade pública, como os arquivos do assassinato do JFK, né, do JFK, aquela coisa que será que liberaram tudo? Será que todos os nomes foram tornados públicos? Flávio, começo com você. Eu iria fazer exatamente essa metáfora, Ana. E pior, tem um detalhe, né? A gente está vendo mais uma vez um caso de raposas cuidando do galinheiro. Quando você tem a alta cúpula do poder americano cuidando do caso Epstein, sendo que o caso Epstein ele envolve justamente como suspeitos a alta cúpula do governo americano, você tem um problema muito sério aí. Para você ter uma ideia, tem vídeos de pessoas tentando chegar hoje, semana passada, na ilha do Epstein, né? Cheio de lancha para todo quanto é lado, com a guarda costeira protegendo tudo. Ninguém sabe o que aconteceu. E este caso, ele tem uma curiosidade muito grande. Quando você vai pensar quem é Jeffrey Epstein, por que ele tem tanto dinheiro, você vai chegar numa outra questão misteriosa. Porque você não tem uma explicação muito factual para isso. Operava no mercado financeiro. Tá, mas por que tanto dinheiro? Muita gente opera no mercado financeiro. Ele tinha contatos com pessoas que vão da ciência, vão da política, vão das celebridades, e todas elas frequentando a sua ilha, e a gente não sabe exatamente por quê, ou se a gente sabe, é melhor não dizermos por aqui, porque a coisa fica bem escabrosa. Então você viu Richard Dawkins, você vê metade de Hollywood, metade, quando eu quero dizer metade, é mais ou menos 98% de Hollywood. Você vai ter o Partido Republicano e o Partido Democrata juntinhos ali. Muitas pessoas do ramo da ciência, ditadores pelo mundo, quer dizer, você tem os ditadores do Oriente Médio, você tem Fidel Castro, você tem Stephen Hawking, tava frequentando a ilha, e O Deepak isso aí Chopra tudo também tá. Pois é. Então, assim, é difícil pensar numa celebridade que não esteja lá. Tem o Charlie Sheen. Charlie Sheen, misterioso, surpreendentemente, não apareceu em momento algum. O Charlie Sheen não estava. Agora, vamos observar o impacto disso para a visão da população mundial sobre elite. Igual a gente falou no Fórum Econômico Mundial 2 semanas atrás. Ora, tudo que era dito sobre isso era tratado como teoria da conspiração. Você reparou que agora essa palavra desapareceu? Como que alguém da grande mídia vai falar? As pessoas, tem um pessoal da extrema direita que acredita que existe uma elite pedófila que gosta de fazer abusos em rituais secretos numa ilha escondida. Ué, foi isso que vocês revelaram pra gente. E ainda com os nomes, com os e-mails. Como que a gente não vai acreditar em algo a partir desse momento? Bernardo, a gente costuma brincar, né, que a diferença entre uma teoria conspiratória e a realidade pode ir de 6 meses a 2 anos. No máximo, Ana. Eu costumo agora acreditar em todas primeiro e depois só esperar a comprovação. Mas, Ana, outro dia alguém até me chamou para fazer uma live e bater um papo sobre essa questão dos arquivos Epstein, e eu confesso que eu neguei no primeiro momento, e eu vou explicar as razões aqui para vocês. Primeiro, a extensão do arquivo, né? Ou seja, são mais de 3 milhões de páginas apenas nessa liberação. Uhum. Eu fiz apenas uma comparação para a pessoa, dizendo o seguinte: São Tomás de Aquino, em 20 anos,
foi uma das pessoas que mais escreveu na humanidade, publicou 8 milhões de palavras. Nós estamos falando de 3,5 milhões de páginas. Ou seja, é um arquivo basicamente inabarcável em termos humanos. Então, isso já torna o assunto muito complicado pela quantidade. Depois, a falta de contexto de diversas mensagens. Porque tem rasuras, né? aquelas tarjas pretas, censuras, né? Em que você não entende muitas vezes o contexto, a quem foi mandado o e-mail, como que veio, aonde que estava acontecendo aquilo. Você tem uma série de documentos soltos que você não sabe o que está acontecendo direito ali, você tem apenas a mensagem. Então, isto já torna muito obscura a retirada de conclusões a partir desses fatos. Depois tem a própria censura nos documentos que eu já mencionei, ou seja, aquelas tarjas pretas que impedem que a gente entenda muitas vezes o que está acontecendo porque compromete alguma vítima ou algum assunto de segurança nacional, ou simplesmente as elites que estão sendo acusadas pelos próprios documentos estão se autoprotegendo, o que é talvez o mais provável. Depois, tem muita mentira e documentos falsos circulando na internet. Então, eu já topei com diversos perfis, seja no X ou então no Instagram, dizendo, olha, sei lá, o Papa não sei o que fez tal coisa na ilha, né? Eu vi uma coisa desse tipo. Aí eu fui pesquisar, bom, mentira, não tinha. Então as pessoas estão pegando aquele modelo dos documentos que vazavam e estão criando teorias, mentiras, na verdade, né? Em cima disso, e depois tem, de fato, teorias da conspiração. Então, vamos dizer assim, existem verdades que estão colocadas ali, mas é difícil você aferir isso no todo, no conjunto, como se fosse um caso judicial de conjunto probatório. Então, isso torna conclusões muito difíceis. Claro que certas coisas, como o que o Flávio falou, são óbvias. Agora, a implicação direta de pessoas no que, quando, como, etc., aí é um outro passo que vai ter que ser deixado para o Departamento de Justiça ou para o juízo pessoal de cada um. Então, eu acho que é um caso muito difícil. É claro que há certas coisas que estão bem estabelecidas, mas eu queria apenas fazer um comentário aqui, Ana, de um caso específico, que a parte que me toca aqui, principalmente nesse programa, que é a questão, uma delas, né, a questão religiosa, que algumas pessoas saíram mencionando figuras religiosas da Igreja Católica, como o Papa João Paulo II, por exemplo, que ele aparece em certos e-mails ou registros, mas nunca dele, mas mencionando coisas relativas ao seu governo, até mesmo fotos do Epstein. Bom, com o Papa no encontro lá que ele teve. Meu querido, qualquer Papa tem foto com todos os tipos de pessoa que aparecem em audiências. Ele era um homem muito bem relacionado e gostava de vender a sua influência. Então, nada melhor do que ter uma foto com um homem popular como João Paulo II, que teve foto até com Fidel Castro, né, se eu não me engano. Então, o Bento XVI também aparecendo, principalmente em questões de fofoca, né, e depois até o Banco do Vaticano também entrando em algumas coisas, mas sempre são colaterais, sempre são coisas marginais que não implicam diretamente, como eu já disse, pelas razões de faltar contexto. E, por último, teve a questão do Papa Francisco, e que apareceu o nome dele algumas vezes, e algumas pessoas, meu Deus, o Papa Francisco está no Epstein Files. De fato está, mas pelas razões contrárias a que as pessoas imaginam. O Papa Francisco combatia muito o tráfico humano e tráfico de crianças, e tem uma história de um hackeamento computacional que o Vaticano teria feito. Mas era justamente para descobrir redes de cometimento de tráfico humano, e não para participar deles. Então, isso, graças a Deus, acaba abonando nesse ponto a Igreja Católica. É apenas uma observação aqui, o que nós temos que fazer é rezar e pedir que a justiça seja feita nesses casos obscuros. Hackers do Vaticano, sensacional. O nosso correspondente, né, do Vaticano no Brasil. Ivan, o caso anda sacudindo um pouco a Inglaterra, não é isso? Tem muita gente aí sem dormir. Muita, Ana. O primeiro efeito colateral, digamos assim, das últimas revelações dos arquivos pode ser justamente aqui no Reino Unido, no governo britânico. Sim, o governo aqui pode cair por conta do caso Epstein. Vamos lá, o atual primeiro-ministro Sir Keir Starmer, ele não tem uma ligação direta com Epstein, pelo menos ele não aparece ali nos arquivos revelados até agora. Mas Lord Mandelson, Peter Mandelson, esse sim aparece e ele tem conexões profundas com Jeffrey Epstein. E esse sujeito foi simplesmente indicado para um dos principais, se não o principal cargo diplomático do Reino Unido, que foi para a embaixada, né, como embaixador, do Reino Unido nos Estados Unidos. E mais,
Sir Keir Starmer teve que admitir publicamente de que ele sabia, quando indicou o Mads Nelson, que ele tinha essas conexões com Jeffrey Epstein. E olha só, o secretário de Estado, Marco Rubio, alertou os britânicos, dizendo, olha, não indiquem o Mads Nelson por causa justamente dessas questões envolvendo o Epstein e também suas ligações com a China. O Rubio tentou ajudar o Keir Starmer, tentou fazer um favor para ele, evitar um escândalo, enfim, uma situação delicada no futuro. O Rubio acabou se confirmando aí, segundo essa informação, né, do jornal Daily Telegraph, o Rubio tinha razão. Parênteses, mais uma vez. E a gente tem essa questão. Então, o Sir Keir Starmer veio a público, admite que sabia dessa ligação e mesmo assim indicou ele para o cargo. O Serviço de Inteligência Britânico também havia alertado o primeiro-ministro a não nomear Lord Mads Nelson como o embaixador nos Estados Unidos. Mesmo assim, ele prosseguiu com a indicação. Bom, na quinta-feira, ontem, o que aconteceu? O Sir Keir Starmer veio a público para dizer que ele sim sabia, mas não sabia de todas as conexões. Ele pediu desculpa à população britânica, disse que ele também pediu desculpas por acreditar nas mentiras de Lord Mads Nelson e também pediu desculpas porque pessoas tão poderosas fizeram isso nessa questão toda envolvendo o Epstein. Esse pedido de desculpas não desceu bem. O próprio Partido Trabalhista, que está baixíssimo nas pesquisas, em termos de popularidade, está agora articulando a saída de Keir Starmer. Falta alguém desafiar ele ali no parlamento, essa probabilidade é alta, e alguns parlamentares, inclusive, vazaram em Westminster que as horas de Sir Keir Starmer no poder estão contadas. Por quê? Porque ele mentiu para o povo britânico. Ana, se você me permite, eu fiz uma pesquisa, Data West. Eu conversei com alguns eleitores do Partido Trabalhista e quis entender o ponto de vista deles diante dessa situação. Eu conversei com pelo menos 5 pessoas. As 5 foram categóricas. Não tem como defender, ele precisa renunciar, ele mentiu para o povo. Se ele sabia, como ele admitiu que sabia, a situação é insustentável. Então pode ser que sim, o caso Epstein, já agora no mês de fevereiro, derrube o primeiro governo e esse governo será o do Reino Unido, Ana. Excelentes atualizações, Ivan. Obrigada. Flávio, quer completar? Não, eu quero fazer uma pergunta para o Ivan. Lá as pessoas têm que renunciar quando o político mente. Eu não entendi essa passagem aí. Geralmente isso acontece. Teve um caso também recentemente de um parlamentar que naquelas notas que eles tiram ali para pegar o reembolso de despesa, colocou algumas camisetas, algumas coisas ali que ele não conseguiu justificar, né? Ele não usou numa sessão. E aí ele teve que renunciar, enfim, isso acontece aqui. Se falarmos do Japão, então, né, que no Japão é impressionante. Bom, mas nós vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque o nosso próximo assunto é o que o Ivan chamou aqui há algumas semanas, é o VAR, né? Esse assunto rodou muito nos Estados Unidos, muito debate e muita falácia. Então, vamos fazer o VAR para os brasileiros. É sobre um ex-apresentador da CNN, Don Lemon. Ele foi detido por agentes federais nos Estados Unidos após participar de um protesto anti-ICE, que é a agência de imigração dos Estados Unidos. Esses protestos, esse protesto foi realizado dentro de uma igreja no estado de Minnesota. Segundo as autoridades, houve interferência em direitos constitucionais, já que o protesto interrompeu um culto religioso, algo proibido pela Constituição americana. O episódio rapidamente ganhou uma dimensão bem maior e reacendeu um debate sensível. Onde termina o jornalismo e começa o ativismo político? O Departamento de Justiça foi explícito ao comentar o caso envolvendo Don Lemon. Segundo o vice-procurador-geral Todd Blanche, ninguém está autorizado a invadir uma igreja e interromper um culto, seja jornalista, manifestante ou um ex-funcionário da CNN.
Nobody in this country should feel comfortable storming into a church while it's ongoing and disrupting that church service and thinking that we're just going to stand by and let that happen, because there is a statute that does not allow that to happen. It doesn't matter if you happen to be a former CNN journalist. It doesn't matter if you're a rioter. It doesn't matter if you think you're peacefully protesting. You are not allowed to do that. E a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, reforçou que invasões e interrupções de cultos não serão toleradas e que o direito ao culto será protegido independentemente de motivações ideológicas. And I made it very clear, if you protested, if you rioted in that church, we are going to find you and we're going to arrest you. Don Lemon and 8 others have now been charged in a single indictment because you cannot attack, and that's what it was an attack style on a house of worship. You can't do it. It was a Sunday morning. There were parishioners, there were families, there were grandparents, there were people with canes, there were children upstairs in the nursery. They bombarded in, and as Don Lemon put it in his own words, they were on their way to a resistance at that church. And that's exactly what they did. We live in the United States of America, and you will have the right to worship safely and freely in a house of worship, whether it's a church, a synagogue, a temple, a mosque. Any house of worship in this country, you will be safe. And these people committed a crime under the FACE Act, and they will be held accountable. 9 of them have been charged, and you will not do this in our country. We're coming after you if you do this, because we are going to protect houses of worship. O caso acendeu o debate sobre limites. Onde termina o direito da imprensa e começa o ativismo político quando instituições civis são desrespeitadas? Estamos diante da aplicação clara da lei e do retrato de um jornalismo que abandonou a reportagem para abraçar o ativismo. Vocês concordam com essa afirmação? Bernardo, você que sabe bastante sobre direito ao culto, principalmente de uma maneira geral no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, você que acompanha a Igreja Católica, os cristãos nos Estados Unidos, são protegidos, sim, pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Muita gente fala, não, mas é um absurdo prender um jornalista. Só que ali, os vídeos que hoje se espalham na internet é do Don Lemon, inclusive antes da invasão, dizendo ao microfone, olha, aqui agora eles estão preparando para invadir. Ele praticamente conta o plano e interrompe um culto religioso que nos Estados Unidos, inclusive no vídeo da Procuradora-Geral, a Pam Bondi, ela diz, cristãos, muçulmanos, a religião que for, tem direito ao seu culto, à sua adoração. Exatamente, Ana. Essa é a primeira emenda dos Estados Unidos, inclusive no Brasil, que você tem a proteção do culto, né? Em que você não pode interromper, profanar símbolos religiosos, ultrajar, etc. Ou seja, isso é uma vitória, vamos dizer, da civilização ocidental, influenciada em grande parte, neste ponto, pela fé cristã. Ou seja, que entende que não existe compulsão, né? Ou seja, não existe obrigatoriedade, forçação de barra quanto à religião. Ou seja, isso o próprio Jesus, São Paulo, os apóstolos sempre ensinaram. Você não pode colocar, como faz o Islã ou outras religiões, uma espada na cabeça da pessoa, obrigar ela a crer ou fazer alguma coisa porque ela não crê. A igreja sempre defendeu isso de algum modo, às vezes mais, às vezes menos, teve entendimentos diferentes ao longo da história, mas vamos dizer, a síntese de toda a doutrina da igreja em relação a esse assunto, que influenciou justamente essa doutrina que depois permeou a Constituição americana na primeira emenda, é da liberdade de culto. Isso foi bem estabelecido também no documento do Concílio Vaticano II. Então, veja, o problema é o seguinte, estes jornalistas, Ana, como por exemplo o caso do Don Lemon, ele está apenas deixando extravasar aquilo que ele sempre foi. Ou seja, a mídia, The Guardian, BBC, aqui no Brasil, bom, não preciso nem comentar, né? Esses jornais... Le Monde, El País, bom, nós sabemos aqui a cara deles, né? MSNBC nos Estados Unidos, CBS e outras, eles são
políticos, em essência, né? Então, veja, teve uma pesquisa que saiu em 2021 aqui no Brasil, do perfil dos jornalistas brasileiros, e mostrou que 81% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. 81%. Isso deixa mais de 19%, que deve ser o quê? A redação da Oeste, né? Então, assim, e talvez algum outro ali também vamos chamar da mídia independente, né? Então, ou seja, o que o Dom Lemon deixou sair ali? Ele teve um momento de catarse, vamos dizer assim. Ele simplesmente deixou sair aquilo que ele é. Então, quando a gente vê essa mídia, por exemplo, brasileira rindo da doença do Bolsonaro, tirando sarro das pessoas sendo presas no 9 de janeiro, nós estamos vendo simplesmente uma manifestação interna do que eles são e sempre fizeram. Lembra quando o Lula ganhou as eleições? A gente não comenta muito o Brasil aqui, mas é um fato, né? A redação da Rede Globo, todo mundo comemorando, teve vídeo disso, né? Ou seja, o que nós estamos vendo? A imprensa brasileira, já dizia o Olavo, que nós falamos no último programa, ela não informa, ela censura informações, deforma e induz comportamento. É só para isso que serve essa grande mídia, infelizmente. E o Dom Lemon é apenas uma parte desse grande ecossistema político que tem carinha de isentão, mas no fim das contas, o que todos esses caras querem é calar a religião, porque eles acham que reprime justamente a imoralidade que eles adoram viver. Liberdade religiosa é um preceito não apenas universal, Flávio, mas está muito explícito na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que, aliás, o que muita gente está debatendo é o seguinte, mas a primeira emenda fala também da liberdade de imprensa, mas a liberdade de imprensa precisa respeitar a liberdade religiosa. Você não pode interromper uma manifestação religiosa como aconteceu. Não só isso, para tentar dar um contexto um pouco mais amplo, nós precisamos ver que estava acontecendo várias manifestações violentas em Minneapolis, comentamos aqui, acho que semana passada ou retrasada, ou nas duas, por sinal, e eles estão querendo atacar, só que não é atacar igual é dito no Brasil, né? Falou mal. Não, atacar fisicamente, com pedradas, violentamente, policiais, agentes da lei que cuidam do departamento de deportação, ou seja, você tem uma lei a ser cumprida e quando a força da lei chega para cumprir, ela não consegue fazer nada porque tem uma reação violenta. O que se faz então? Você começa a fazer várias manifestações, em teoria mais pacíficas, para dizer, olha, mas o corpo inteiro, o grosso desse movimento, ele é pacífico. Quer dizer, o contrário da tal da minoria de vândalos, né, que ficou famosa no Brasil. Você primeiro cria violência, depois você cria várias manifestações supostamente pacíficas. Todas elas já foram vistas, né, financiadas com muito dinheiro. De George Soros, de muita gente na própria mídia, grandes de investimento, e assim por diante. Olha, o que acontece? Teve um vídeo, né, que saiu de algumas pessoas invadindo um culto religioso, dizendo, olha, mas Jesus, ele estava preocupado com os pobres. Vocês não estão preocupados com os pobres. Vocês chegam aqui de carro e vocês não estão preocupados com os somalianos, com o pessoal da Etiópia que está lá chegando. Ora, mas Jesus também nunca disse, troque toda a sua população, coloque uma população de uma cultura completamente alheia à sua, vire uma minoria dentro do seu próprio país, vire, sabe, perseguido, justamente porque você não tem mais poder nenhum dentro da sua comunidade. E isso que é o cristianismo. Não tem nada a ver com isso. É uma ideia, como disse o Bernardo, né, de você ter um pensamento comum. E essa manifestação gerou problema justamente por encostar na primeira emenda. Mas tem várias outras manifestações em Minneapolis e contra o ICE que envolveram tanta violência que gerou mortes. Então isso é só um escamoteamento, né, posterior para isso. E um comentário que eu preciso fazer sobre o Dan Lemon, aqui especificamente, porque ele é um jornalista, mas a gente sabe que hoje o jornalista ele não está cumprindo uma única função, que é informar. Mesmo que você tenha um lado, nós sabemos qual que é o lado da Oeste, meu lado, do lado aqui de todo mundo sabe quem que é. Mas você precisa ter uma honestidade de fazer uma avaliação de cenário e dizer o que você está fazendo. Outra coisa é você usar o seu papel de jornalista para criar um tumulto. Entendeu? E depois falar, mas veja bem, eu sou jornalista, eu tava jogando pedra ali, mas eu sou um cara da BBC. Aí virou essa piada
em inglês, né, que os americanos fizeram, né, if life give you lemons, jail them, né, ou seja, se a vida te der limões, né, lemon, prendam-se. Tem um contexto também, Ivan, para a gente fechar essa pauta, tem um contexto também importante, que é o contexto do próprio terrorismo nos Estados Unidos, dos tiroteios dentro de igrejas, e algumas pessoas, alguns fiéis que estavam ali orando dentro da igreja, eles disseram que eles pensaram que alguém ia começar a atirar, como já aconteceu algumas vezes nos Estados Unidos. Inclusive, teve gente que saiu correndo porque havia um outro quarto, né, um outro andar para as crianças ficarem ali brincando enquanto os pais seguiam ali o rito religioso, e que eles saíram correndo para tentar pegar os seus filhos, os seus netos, e que alguns manifestantes bloquearam a escada. Ou seja, tem esse contexto também do próprio terrorismo e o medo de ser alvejado, como já aconteceu, né, Ivan? E isso a imprensa não noticia. E nem vai noticiar, Ana. Agora, aí que tá. Eu quero focar nas ações e comparações, principalmente entre o Trump 1 e o Trump 2, a primeira administração e a segunda, porque nós temos aqui alguns paralelos e como essa administração ela é mais ativa do que reativa. Veja bem, no começo do mandato do presidente Trump, ele já deu início ali nos trabalhos para classificar os antifas como organizações terroristas domésticas. Inclusive, algumas organizações terroristas antifas na Europa também foram classificadas como organizações terroristas. Esse caso do Lemon me lembrou muito, eu vi um paralelo muito grande com 2020. Porque sempre ali em Minneapolis, sempre naquele estado, Minnesota, a gente trouxe isso na semana passada, no ápice da questão ali envolvendo o George Floyd, o que nós tivemos? Uma igreja incendiada na frente da Casa Branca, a St. John Church. Inclusive eu e você, Ana, nós passamos, né, com sua família na frente dessa igreja e inclusive comentamos esse episódio. Bom, agora acontece em um contexto diferente, mas talvez com a mesma intenção. Por quê? Tanto lá em 2020, quanto no caso do George Floyd, como agora, igrejas são atacadas. Em 2020, o presidente Trump ele sai da Casa Branca, vai com uma Bíblia, até ficou bem conhecida essa imagem, né? Ele vai com a Bíblia ali, do lado da igreja, enfim, para mostrar o seu apoio à instituição e à igreja propriamente dita, mas agora a gente vê uma ação diferente, né? A ação da prisão do Lemon que fez esta ação. Então, eu percebo que a administração Trump está trabalhando de uma maneira diferente que atuou no passado, lá no primeiro mandato, justamente para coibir essas ações e, como você bem disse, e o Flávio e o Bernardo disseram aqui, garantir a liberdade religiosa. Se não me engano, o Bernardo queria comentar alguma coisa, Bernardo? Você tinha levantado o dedo antes? Não, a minha questão é muito simples. O jornalismo... Agora você vai ter que comentar, não vai ter jeito. Eu ia deixar para depois, mas é simples. O jornalismo reporta, ele não é militante, ou seja, militante no sentido de exercer a política imediata. Ele tem que reportar os fatos e analisá-los. A função da religião é outra, ou seja, não tem conflito aí na primeira emenda. Eles estão criando um conflito misturando jornalismo com ativismo político tipo MST. É simples isso. Exatamente. Bom, eu vou seguir, que nós temos muita coisa ainda para falar e o relógio está correndo. Eu vou seguir com as notícias da semana, porque nessa semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o lançamento do Project Vault, uma iniciativa estratégica voltada a garantir o fornecimento contínuo de minerais críticos e terras raras, insumos essenciais para a indústria, a defesa, a tecnologia e a segurança nacional. A iniciativa inclui aceleração de licenças de mineração doméstica, ampliação de estoques estratégicos e acordos com parceiros considerados confiáveis, em um movimento claro de redução da dependência de cadeias controladas por rivais estratégicos. For years, American businesses have risked running out of critical minerals during market disruptions. Today, we're launching what will be known as Project Vault to ensure that American businesses and workers are never harmed by any shortage. We don't want to ever go through what we went
through a year ago. Just as we, although it did work out, thank you. Just as we have long had a strategic petroleum reserve and a stockpile of critical minerals for national defense, we're now creating this reserve for American industry, so we don't have any problems. This historic initiative will combine $10 billion in export-import bank financing with $2 billion in private sector financing, and we even expect the American taxpayer to make a profit from the interest on the loan used to start the Project Vault. It's an amazing thing. They've been talking about it for years. Other presidents did a lot of talking, but they didn't do anything. Segundo a Casa Branca, o objetivo é proteger empresas e trabalhadores americanos de choques no mercado global, reduzir vulnerabilidades externas e blindar o país contra a possível escassez em cadeias hoje altamente concentradas fora do Ocidente. Over the past year, my administration has taken extraordinary steps to make sure the United States has all of the critical minerals and rare earths that we need. We're investing in mining projects, we're expediting federal permitting. You know, the federal permitting, and a lot of it is Lee Zeldin, who's been fantastic, but federal permitting is such a big deal, and we're doing that. The permitting of mines and signing major critical mineral deals with countries from all over the world, and we're getting along with all of them. Every one of them, they want to be in the proper position. We're working very well with countries from all over the world today. O Project Vault seria uma reserva nacional de minerais. A iniciativa ocorre enquanto autoridades de pelo menos 40 países se encontraram em Washington para discutir a formação de um mercado de minerais capaz de contrabalancear Pequim, em meio à tentativa da China de dominar o fornecimento global de terras raras. O pontapé inicial no campo estratégico de minerais foi avaliado em 12 bilhões de dólares, com o objetivo de proteger montadoras, empresas de tecnologia e outros setores industriais contra exatamente a escassez e choques no mercado à medida que os Estados Unidos reduzem sua dependência da China. E Marco Rubio explicou exatamente isso. These frameworks are designed to create alternative sources of supply and to protect every single stage of production, from mining to refining and processing to manufacturing. All of these things, protecting them from non-market disruption. They will provide platforms for coordinating policies that ensure all of our citizens can enjoy abundant and affordable access to these critical minerals. And so we stand ready and intend to work with each country here today to find a specialized role that you can play. No pano de fundo está uma disputa silenciosa, mas decisiva. Quem controla os minerais críticos controla a base material do poder no século XXI. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, também deixou isso claro. You are in this chair changing it and taking it back. We are taking back critical minerals. We are taking back mining. We're taking back the auto industry. You're going to watch us take back pharmaceuticals. We're going to take back semiconductors. None of this could possibly happen without your leadership. And it is the most fun to stand back here with your leadership because we are changing America back and making it great again. Amigos, estamos diante de uma política de prevenção estratégica ou do reconhecimento tardio de que o Ocidente negligenciou sua própria base industrial por décadas? Eu não sei nem com quem começar, porque é um assunto que eu sei que nós quatro adoramos esse assunto. Bernardo, você que está no meio aí da tela. Tá bom, eu prometo ser rápido aqui. Ana, esse, no meu entender, é o coração econômico do America First, ou seja, é reindustrializar os Estados Unidos, não para os Estados Unidos viverem apenas como um grande consumidor que compra muito, mas voltar a ser fábrica e também exportar. Porque durante décadas, Washington acabou sem,
nós falamos disso em alguns programas atrás, a questão da relação com a China, dependendo de mão de obra barata da Ásia, principalmente da China e de outros, né, cadeias de produção muito longas e complicadas, o que hoje em dia a gente está vendo que é um problema, e nós vamos falar disso, estoque basicamente zero e dependência total. O Marco Rubio até falou disso no Senado. Então, o Project Vault, né, que seria o cofre, né, por assim dizer, ele é um movimento de volta à realidade, ou seja, sem os minerais críticos de que nós falamos tanto, as terras raras, né, que são 20 e tantos minerais, né, não existe defesa, não existe tecnologia, não existe tecnologia militar, ou seja, produção, né, da indústria militar. Então, isso é fundamental para os Estados Unidos, o que casa muito bem com que nós aqui, que fomos pioneiros em comentar isso, com a nova doutrina Monroe, com o colorário Trump. Ou seja, não apostar mais naquela globalização desordenada, mas na segurança econômica, como uma segurança nacional e também militar. Então, no fim, a pergunta que você fez, Ana, se ela é prevenção estratégica ou reconhecimento tardio dos problemas, eu acredito que são as duas coisas, ou seja, só que a conta chegou, né, e está tarde, então o Trump está tendo que fazer a coisa de uma maneira apressada, não que por isso esteja sendo feita errada, né, mas de maneira assodada por conta das tensões que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, repito, se houver o problema de guerra com Taiwan, o que vai acontecer com os Estados Unidos e toda a indústria de IA, tecnologia, NVIDIA? Acabou, porque eles produzem 95% dos semicondutores. Flávio, como o Bernardo comentou, falávamos e falamos da doutrina Monroe antes de ser modinha, né? Agora, quando as peças vão sendo colocadas em cima da mesa, tudo começa a fazer sentido e é impressionante como algumas pessoas, por mais que elas não gostem do Donald Trump, mas a gente tem que admitir que ele é um estrategista nato e ele enxerga talvez um pouquinho mais longe do que a maioria dos políticos. Eu estava fazendo as contas aqui, eu estava até olhando para cima enquanto o Bernardo estava falando, porque quantos meses tem este programa? Ainda não completamos nem, 4 meses no máximo. 10 de outubro de 2025. Gente, nós somos... Quantos assuntos nós somos os pioneiros no Brasil? Não foi só com um, não foi só com outro. Já perdemos a conta aqui todo mês. Como a Ana diz, nós temos que fazer um programa só sobre as coisas que fomos pioneiros. Exato, especial pioneiros aqui do De Leste a Oeste. Mas isso aqui é uma coisa muito séria por conta do seguinte: o que são terras raras, né? Em primeiro lugar, eu vou dizer, de todas as notícias que saíram sobre assuntos internacionais que envolvem o Brasil, né? Trump liga para Lula e o convida para conselho, blá, 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 blá. Eu acho que essa foi a campeã de má interpretação da grande e velha mídia. E olha que a concorrência é desleal, por conta do seguinte: você tem o maior produtor dessas tais de terras raras no mundo, que são a China. E o que o Trump quer fazer? Juntar todos os outros para fazer frente à China. Qual que é o segundo maior produtor depois da China? O Brasil. Ou seja, não é que o Trump agora é amiguinho do Lula, ligou para o Lula por amizade, etc., e agora o Lula tá bem na fita. Não, se não tem o Brasil na jogada, essa ideia de você criar o Project Vault nem sequer faz sentido. A ideia primordial, número 1, o objetivo primordial desse negócio, envolve o Brasil, porque nós somos o segundo maior produtor de terras raras. Agora, qual que é o grande tchan da questão? Que isso, 2 meses atrás, ninguém em Brasília, ninguém no Itamaraty, ninguém nas grandes empresas sabia resolver. E agora nós vamos passar meses comentando sobre isso. Terras raras, elas são... Não é que elas são apenas raras, tá? Nem sempre elas são raras como nós entendemos. Mas elas são... tem uma certa escassez, ela é difícil de ser extraída, este é o ponto primordial. E ela tem uma importância geopolítica muito grande. Por que essa importância é tão grande? Porque, como disse o Bernardo, ela está extremamente ligada à nova economia que envolve semicondutores, seu celular aqui está entupido de material de terras raras, computador, os carros elétricos ainda, mais ainda. Então, a inteligência artificial, quando você entra lá nos data centers, o que você vai precisar? De grande potencial que material, né, de hardware que é tirado dessas terras raras. Só que tem um detalhe fundamental que ninguém está explicando isso direito. Elas exigem uma tecnologia que ninguém tem. E aí qual que é a grande jogada? Vou falar aqui do Brasil, do PT. Pega a tecnologia da China, coloca aqui no Brasil, o Brasil enriquece, entrega tudo para a China e nós vamos nadar em dinheiro. Carlos Lupe está fazendo isso e olha que ele está fazendo de uma maneira má, mas inteligente. Tô achando isso perigoso.
Por que a gente estava de mãos atadas? Porque se a gente quer uma aproximação com os Estados Unidos ao invés da China, cadê a tecnologia? Cadê um grande investimento aqui no Brasil? O Project Volt ele chegou para suprir exatamente esta necessidade. Quer dizer, cai o governo Lula, entra um governo de direita, faz um acordo de direito com Trump, a coisa muda radicalmente de figura, né? Então, isso aí tem uma importância geopolítica muito grande, porque, como nós estamos dizendo, a Terceira Guerra Mundial será determinada por quem tem a melhor inteligência artificial. E um último detalhe, comentário aqui rapidinho. Não tiravam tanto sarro do Bolsonaro quando ele estava tentando se eleger em 2018? Verdade. Porque ele falava muito de nióbio e grafeno. Verdade. Né? Agora, o mundo inteiro Boa lembrança. Mudando toda a geopolítica global por causa de nióbio e grafeno. Boa E lembrança. de olho aqui no Brasil. Boa lembrança, Flávio. E, Ivan, 40 países no Project Volt. 40 países. Eu me lembro quando foi aniversário da doutrina Monroe, no nosso grupo ali de WhatsApp, os 4 comemorando que era aniversário da doutrina Monroe. Vamos falar da doutrina Monroe? E aí mas será que as pessoas, né, estarão familiarizadas? Não, mas vamos falar da doutrina Monroe. E agora ela está praticamente com todas as peças aí. O Project Volt é ligado à doutrina Monroe. A própria condução da delegação americana em Davos, falamos aqui do Fórum Econômico Mundial, também a delegação toda ligada à doutrina Monroe, e 40 países agora, Ivan. Olha só, Ana, se Deus permitir, daqui 30 anos estaremos analisando o aniversário aí do Project Volt e estaremos aqui bem velhinhos com as nossas bengalas, talvez, dizendo que esse foi um dos maiores legados do segundo mandato do presidente Trump. Eu quero voltar aqui à sua pergunta inicial, Ana. Foi negligência ou agora os Estados Unidos estão olhando ali na frente? O presidente Trump e a administração dele estão corrigindo um erro basicamente histórico, e eu quero apontar aqui o dedo sim, para os culpados. E tem um culpado maior nessa história toda. Os culpados menores ali são Bill Clinton, George Bush, pai e filho, e Barack Obama. Foi justamente nesse período, entre 1992, principalmente 98, mas entre 1992, 1990 até 2014, 2015, que essa diferença entre a China e os Estados Unidos no trato das assim chamadas terras raras aconteceu, esse gap, né? Então, agora o presidente Trump vem corrigir esse erro. E o culpado maior chama-se Henry Kissinger. Quando ele transportou todo o aparato industrial, porque foi ele que deu a chave para a China ter esse aparato industrial, essa força industrial. O Bill Clinton só completou o serviço colocando ali a China na Organização Mundial do Comércio, mas quem convenceu o Richard Nixon a jogar ping-pong, e nós devemos um dia fazer aqui como pauta essa ida do Nixon à China lá, jogar ping-pong, assistir uma partida de ping-pong, que não foi só parte do filme Forrest Gump, aquilo ali mudou a geopolítica mundial, nós estamos pagando as consequências até hoje, e a administração Trump agora vem tentar corrigir isso. E só para completar, nós gostaríamos aqui, eu tenho certeza que falo no nome do Bernardo, do Flávio e da Ana, jamais ter que comentar a perseguição a cristãos, mas se esse canal aqui, esse programa especificamente, foi a vanguarda e trouxe a questão das perseguições aos cristãos, a questão da Nigéria, a gente estava comentando antes, né, a gente está algumas semanas adiantados aí, né, nós com certeza demos luz aí e trouxemos esse tema, e quando os Estados Unidos atacou as bases do Estado Islâmico na Nigéria na noite de Natal, eu tenho certeza que muitas pessoas lembraram aqui do trabalho que a gente fez, é por isso que eu disse no início do programa que realmente é um orgulho participar desse projeto, Ana. Bom, o Project Volt deixa claro que no mundo atual a disputa pelo poder não começa no campo de batalha, ela começa no controle da indústria, dos recursos e das cadeias de suprimentos. É nesse ponto que entram as chamadas frotas fantasmas, redes de navios usadas para burlar sanções, manter regimes hostis funcionando e sustentar economias paralelas longe do radar das regras internacionais. Mas quando esse controle é imposto,
surgem também tentativas de escapar dele. Nesta semana, os Estados Unidos anunciaram o reforço de sua presença naval no Caribe e a prontidão para interceptar esse tipo de operação ilícita. A operação envolve meios navais de grande porte, forças conjuntas e coordenação entre diferentes agências do governo americano, com o objetivo declarado de proteger rotas marítimas, conter atividades hostis no hemisfério e impedir que regimes sancionados encontrem caminhos alternativos para manter seus fluxos logísticos e financeiros. As chamadas frotas fantasmas existem por uma razão simples: escapar do cerco. Elas tentam manter regimes funcionando quando rotas oficiais são fechadas, sanções impostas e o acesso a recursos passa a ser controlado. São, no século XXI, tentativas de sobreviver fora das regras e longe do radar da ordem internacional. A história mostra, porém, que nenhum poder resiste indefinidamente quando sua retaguarda é isolada, quando os suprimentos deixam de chegar, quando reforços não vêm e quando o cerco se torna absoluto. A guerra deixa de ser decidida pela força das armas e passa a ser decidida pelo esgotamento. Foi exatamente isso que ocorreu em um dos momentos mais decisivos do século XX. Na primeira semana de fevereiro de 1943, após meses de cerco implacável, um exército inteiro estava isolado, sem suprimentos, sem reforços e sem qualquer possibilidade real de retirada na Segunda Guerra Mundial. No De Leste a Oeste de hoje, nossa costura histórica vai até Stalingrado, onde a rendição marcou o ponto em que a guerra mudou de direção. A narração é de Adalberto Piotto. O início de fevereiro marca na história o fim de uma das batalhas mais decisivas já travadas pela humanidade. Entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, Stalingrado consumiu homens, cidades e certezas. Foi um choque de civilizações, ideologias e vontades levado ao extremo. Localizada às margens do rio Volga, a cidade tinha valor estratégico vital. Controlava rotas logísticas, protegia o acesso ao Cáucaso e simbolizava o coração industrial soviético. A cidade levava o nome de Stalin e Adolf Hitler queria sua queda como troféu político e psicológico. O progresso alemão parecia imbatível. Embalado pelos sucessos iniciais da Operação Barbarossa, que avançava profundamente em território russo, o 6º Exército Alemão chegou às portas de Stalingrado, confiante em mais uma vitória rápida. Ela nunca veio. O que se seguiu foi uma guerra urbana de aniquilação total. Combates corpo a corpo, prédio a prédio, escada a escada. Fábricas transformadas em fortalezas. Ruas cobertas de escombros, gelo e cadáveres. A estratégia soviética foi clara e cruel. Abraçar o inimigo. Forçar o combate próximo para neutralizar a superioridade aérea e de artilharia alemã. O inverno completou o cerco da morte. As temperaturas despencaram para abaixo de 30 graus negativos. Fome, doenças e exaustão passaram a matar tanto quanto as balas. Enquanto o 6º Exército Alemão sangrava dentro da cidade, o Exército Vermelho preparava sua resposta decisiva e uma grande contraofensiva soviética cercou completamente as forças alemãs. Mais de 250 mil soldados do eixo ficaram presos no chamado Bolsão de Stalingrado. Hitler recusou qualquer retirada e condenou seus homens à destruição total. Em 2 de fevereiro de 1943, o general Friedrich Paulus se rendeu. Foi a primeira rendição completa de um exército alemão inteiro em toda a Segunda Guerra Mundial. Stalingrado quebrou o mito da invencibilidade nazista, mudou o rumo da guerra na Europa
e marcou o início do colapso irreversível do Terceiro Reich. O preço humano foi inimaginável. Mais de 1 milhão de mortos, feridos e desaparecidos, segundo estimativas mínimas, podendo chegar a 1,5 milhão ou até 2 milhões de baixas totais, somando soviéticos e forças do eixo. Mas Stalingrado deixou uma lição permanente. Guerras totais, travadas sem limites morais, consomem tudo, inclusive aqueles que acreditam poder controlá-las. Mais de 8 décadas depois, o mundo volta a flertar com confrontos prolongados, guerras de desgaste, radicalização ideológica e desprezo pela vida humana. Stalingrado permanece como uma advertência histórica. Quando a política falha, quando líderes apostam tudo na força bruta e no fanatismo, o resultado não é vitória, é devastação. A história não perdoa quem ignora seus próprios limites. E Stalingrado continua sendo o ponto em que a guerra mostrou até onde pode chegar, quando ninguém decide parar. O que Stalingrado nos ensina sobre o papel da logística, do cerco e da retaguarda nos conflitos modernos e até que ponto estratégias como as frotas fantasmas conseguem, de fato, evitar esse tipo de colapso. Ligando frota fantasma a Stalingrado, é a nossa costura histórica só aqui mesmo. Flávio. Olha, Ana, nos meus cursos sobre as guerras mundiais, né, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ela surge quase em resposta a um cerco naval. Por que que isso me preocupa? Quando você faz esse tipo de cerco, você vai... O contrabando, vamos dizer assim, ele é mais invisível até do que de um avião, porque você faz com submarinos, você começa a fazer um tipo de guerra muito violenta, muito perigosa. Isso tem um problema muito grande para o século XXI. Tá? A Primeira Guerra Mundial ela causou muito grande por causa do cerco da Inglaterra aos alemães, que depois vai colocar os Estados Unidos na guerra. Né? Na verdade, os Estados Unidos usou como uma desculpa para entrar numa guerra que ele fingia que não queria entrar. Imagina agora envolvendo Taiwan e China, ou seja, Terceira Guerra Mundial tem de tudo para envolver, como disse o Bernardo, o centro de produção de chips e uma guerra naval, uma gigantesca guerra naval para a qual nós não estamos acostumados. Não tem um histórico de gigantescas potências modernas, com equipamento moderno, criando uma guerra naval. É um cenário completamente diferente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, agora, né, acho que meus alunos devem estar já com orelhinha, assim, sabe, as anteninhas de vinil vendo tudo isso. Por quê? Quando você olha agora para um cenário como este, você vai ter que lembrar que cercos em guerras, né, seja ele naval, seja terrestre, como é o caso de Stalingrado, geram os piores momentos de guerras, e de guerras mundiais. Ou seja, Stalingrado, para quem não sabe, foi a batalha que deu origem ao mito de que comunista come criancinha, porque não era só o exército alemão que chegou lá no meio da Rússia e ficou preso no inverno e não conseguia se mover. Não, o exército russo também estava preso no seu próprio território. Todo mundo morrendo de fome. Eram relatos assim de horrores indescritíveis do que acontecia lá. Soldado caindo morto, o pessoal, sabe, tendo que usar o sangue do soldado morto para matar a sede. Entendeu? Coisas assim indescritíveis. Foi essa tal dessa batalha de Stalingrado que, de fato, vai mudar os rumos da Segunda Guerra Mundial, porque quando a Alemanha, de fato, perde o lado oriental... Aliás, só um detalhe, né? Os alemães queriam chegar onde? Na Ucrânia. Tudo a ver com o mundo de hoje. Kister, quais as lições de Stalingrado para 2026? Ana, então, os alemães não tinham essa rota de logística para poder suprir o seu exército. A Luftwaffe do Göring tinha proposto que eles iam dar centenas de toneladas de alimento e suprimento militar, o Flávio sabe disso melhor do que eu, e eles acabaram entregando praticamente nada, e aconteceu isso que o Flávio propôs. O que a gente está vendo hoje é justamente isso. Nenhum país ou uma potência, principalmente os Estados Unidos, quer ter um cenário desse com tantas tensões na Ucrânia, no Oriente Médio, aqui no Caribe, lá em Taiwan,
na África sempre explode alguma confusão. Então, assim, o mundo está parecendo uma tensão pré-guerra e os países estão, obviamente, se preparando. Isso aí qualquer um consegue perceber. E o Project Vault é, vamos dizer assim, uma espécie de anti-Stalingrado, ou seja para os russos, seja para os alemães, ou seja, o Washington está dizendo que não vai deixar nem a economia e nem a defesa dependerem de uma cadeia que possa ser estrangulada no primeiro conflito que acontecer. Excelente costura essa que você fez, Kister. Ivan, seu comentário sobre Stalingrado, porque nossa próxima pauta liga de novo Stalingrado. E rima, né? E rima. Ivan. Olha só, Ana, nós tivemos uma mini Stalingrado recentemente na guerra de ocupação da Rússia à Ucrânia, que foi a cidade de Bakhmut, uma cidade de 60 mil habitantes, que ninguém sabia que existia até o início dessa guerra, né? E os dois lados ali batalhando por Bakhmut por meses, por uma questão política e de propaganda, porque do ponto de vista militar, especificamente, ela não trazia muito. Chegou ao ponto do grupo de Wagner, do lado russo, estar combatendo contra as forças armadas russas pela tomada da cidade. Chegou a acontecer isso. E Stalingrado nos ensina também, Ana, a questão da logística. O Bernardo e o Flávio contaram ela muito bem, mas também deixar os profissionais agirem, né? No começo da Segunda Guerra Mundial, o pintor austríaco, também conhecido como Adolf Hitler, ele deu mais autonomia aos seus generais, enquanto que o Stalin, pelo contrário, queria ele, né, estar no comando ali das operações. À medida que a guerra foi avançando, o Hitler tomou para ele a tomada de decisões e o Stalin começou a deixar as decisões para os generais. O resultado, óbvio que não foi só esse o fator decisivo, né, para a questão da Segunda Guerra Mundial, mas aí a gente vê também a questão que a gente tem até outra comparação com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que no começo também o Putin queria estar acompanhando tudo o que estava acontecendo em tempo real. E isso deixava o exército russo em uma situação muito delicada e também deficitária em logística, por isso eles não conseguiram ocupar Kiev. Então acho que a gente precisa lembrar também da questão logística e dos profissionais do ramo, no caso do exército, fazendo o seu trabalho. Foi por causa disso também que o dia D foi uma tempestade perfeita, porque os generais do exército nazista, um estava comemorando o aniversário da esposa, não sei aonde, não vai acontecer, os aliados não vão fazer isso agora. E, bom, eu estou torcendo para junho chegar logo, porque eu acho que a gente vai fazer um programa inteiro só sobre o dia D, mas a gente vai seguir na história, porque depois de Stalingrado, a guerra ainda não havia terminado. Estamos falando de 1943. Mas o seu desfecho já começava a se tornar inevitável. A rendição de um exército inteiro no início de fevereiro de 1943 destruiu o mito da invencibilidade nazista e mudou o eixo do conflito na Europa. A partir dali, a pergunta deixou de ser se o eixo seria derrotado e passou a ser como o mundo seria organizado depois da vitória. Quando a guerra entra nessa fase, o poder muda de forma. Ele deixa o campo de batalha e passa para as mesas de negociação. Foi nesse contexto que, também na primeira semana de fevereiro, mas agora de 1945, líderes das grandes potências se reuniram para redesenhar o mundo do pós-guerra. E é para esse momento decisivo que nós vamos agora. Primeira semana de fevereiro de 1945. Enquanto a Segunda Guerra Mundial caminhava para seu desfecho inevitável, os líderes das grandes potências aliadas se reuniam em um pequeno balneário às margens do Mar Negro para decidir algo maior do que o fim de um conflito. Eles discutiam o futuro do mundo. Na conferência de Yalta, sentaram-se à mesma mesa Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, e Joseph Stalin, líder da União Soviética. A guerra ainda não havia terminado. Berlim resistia. O Japão seguia lutando no Pacífico, mas já era evidente que a vitória aliada seria apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio seria organizar a paz.
Roosevelt chegou a Yalta determinado a construir uma ordem internacional capaz de impedir outra catástrofe global. Seu foco era claro: criar instituições que sustentassem a paz, como as futuras Nações Unidas, e assegurar que os Estados Unidos assumissem um papel central na arquitetura do pós-guerra. Churchill, por sua vez, carregava algo ainda mais profundo: a consciência histórica da Europa. Ele compreendia, talvez melhor do que qualquer outro, que derrotar o nazismo não significava automaticamente garantir liberdade. Era preciso proteger as nações menores, preservar identidades nacionais e impedir que uma nova forma de tirania substituísse a anterior. Churchill não foi um espectador em Yalta. Atuou como guardião da civilização europeia, defendendo eleições livres, soberania nacional e limites claros à expansão do totalitarismo. Os acordos firmados refletiam tanto idealismo quanto realismo. Definiu-se a divisão da Alemanha em zonas de ocupação, a desmilitarização e a desnazificação do país, além do compromisso, ao menos formal, com eleições livres nos territórios recém-libertados, consagrado na Declaração sobre a Europa Libertada. Ali também nasceu o embrião das Nações Unidas, com seu Conselho de Segurança e o papel central das grandes potências na manutenção da ordem internacional. Yalta foi um exercício de liderança sob pressão extrema. Roosevelt e Churchill sabiam que lidavam com um aliado difícil, mas necessário, e entenderam que a ausência de diálogo seria ainda mais perigosa. Em um mundo devastado, a escolha não era entre perfeição e erro, era entre ordem e caos. O que Yalta nos ensina 8 décadas depois é que a liderança do Ocidente nunca foi gratuita. Ela exige decisões duras, concessões calculadas e, acima de tudo, responsabilidade histórica. Hoje, quando instituições internacionais são testadas, alianças são questionadas e o equilíbrio global volta a ficar sob tensão, Yalta retorna como lembrete: o mundo só se estabiliza quando democracias fortes assumem o peso da liderança. Churchill compreendia isso. Roosevelt também. E é essa herança de coragem, pragmatismo e defesa da civilização ocidental que ainda sustenta o mundo livre quando ele volta a caminhar perigosamente à beira do abismo. Yalta marcou o momento em que a vitória militar precisou ser transformada em ordem política. Ali, as grandes potências redesenharam o mundo do pós-guerra, criando regras, instituições e zonas de influência para conter o caos deixado pela guerra total. 8 décadas depois, esse arranjo está sob pressão. Amigos, a lógica de Yalta ainda sustenta o mundo ou a ordem que nasceu ali já se esgotou? Quem quer falar primeiro? Porque já vamos chegar, né, na ONU. Ana, o Stalin saiu vencedor dessa história na Segunda Guerra Mundial. O cara era um gênio político, ele jogou dos dois lados e conseguiu vencer todos juntos e ele sozinho. Ou seja, o cara era simplesmente um gênio. Então, primeiro ele ganhou tempo, né? Depois ganhou território, depois ganhou segurança, depois ganhou até notoriedade internacional. E entrando como o aliado indispensável que o Ocidente não poderia prescindir, né? Colhendo até legitimidade pública, dizendo que ia ter eleições democráticas na Polônia, né? Emprestando supostas tecnologias, influência, inclusive criando o tal do cinturão imperial ali, né? na Europa Ocidental para tentar bloquear o avanço nazista. Então, a gente já falou da Conferência de Teherã, né? Hoje nós estamos falando de Yalta, depois nós vamos ter que falar da Conferência de Potsdam, né? Ou seja, das 3 grandes encontros que teve, né? Que acabou beneficiando Stalin acima de qualquer expectativa dos líderes ocidentais nessa ideia da vitória do bem contra o mal, né? Então, aqui, Ana, acho que a principal lição que a gente deve tirar histórica desse ponto de Yalta, falando da ordem internacional agora, é que negociar com tiranos normalmente dá errado, tá?
Essa talvez seja a principal lição, porque eles entendem qualquer tipo de concessão que você faça como uma fraqueza, e eles só respeitam o peace through strength, ou seja, paz pela força. É somente isso que eles entendem. Ou seja, Stalin não era, vamos dizer assim, um parceiro difícil naquele momento do final da guerra. Era simplesmente seguir as ordens, ou pelo menos as estratégias do general Patton e terminar de acabar com aquele monstrengo soviético, mas ninguém que seguia essa orientação dele, que queria terminar, vamos dizer assim, com a União Soviética antes que o monstro aparecesse. Inclusive o Churchill, né, tinha essa ideia. Então, no fundo, Ana, nós voltamos na doutrina Monroe, que como ela é também anti-Stalingrado, ela também é, de alguma maneira, anti-Yalta, né? Ou seja, não terceirizar a sua segurança do seu quintal, né, e não deixar o inimigo transformar a presença em direito internacional, né? Ou seja, com essa ideia de você negociar com o Irã, negociar com Cuba. Eu sei que tem nuances aqui, mas essas coisas precisam ter isso em mente, que acabar negociando com o Khomeini, com o pessoal de Cuba, com a Dercy, como é que é? Rodrigues, lá da Venezuela, ou com o Petro, você pode estar cavando uma guerra no futuro muito próximo. Ivan, nosso querido Winston Churchill, aqui sempre, né, pertinho de mim, ele dizia, né, você nunca negocia com o tigre quando a sua cabeça está na boca dele. Pois é, Ana. E mais do que isso, ele saiu de Yalta muito preocupado, conforme ele mesmo disse em um telegrama enviado ao presidente Truman, com cópia para Sua Majestade, o rei Jorge. Não é? Hoje nós mandamos e-mail, na época ele mandou um telegrama e manteve o rei atualizado sobre a perspectiva da União Soviética, como a União Soviética havia interpretado Yalta. Ele estava ali já alertando, talvez, que o embrião da Guerra Fria tenha sido plantado justamente em Yalta. E para quem eventualmente não está familiarizado, Yalta, olha só o destino como ele é, né? Fica justamente na Crimeia, ali na Ucrânia. E respondendo a sua pergunta, Ana, eu acredito que a ordem de Yalta, ela foi, obviamente, atualizada com a capitulação da União Soviética, com o final da Guerra Fria, já que a semente foi plantada ali justamente em Yalta, mas justamente na Crimeia, em 2014, é que a gente começou a acompanhar a queda de novo, da nova cortina de ferro, que Churchill, né, colocou essa alcunha lá atrás, e a gente vê essa cortina caindo de novo. Ela começa a cair na Crimeia em 2014, o Putin tenta estender essa cortina depois em 2022, não consegue muito por conta da coragem dos ucranianos, e aquela cortina está ali, cai e não cai até hoje, né? A gente tem outra questão lá de Taiwan. Então, eu realmente queria enfatizar essa questão do Churchill. E o Bernardo falou da Polônia, veja como são as coisas. Yalta impactou diretamente na vida do Papa João Paulo II, porque ele teria crescido em uma Polônia do lado de cá, ocidental, digamos assim. Eu não estou dizendo que o Papa, enfim, o João Paulo II era a grande pessoa que era, independente do lado que a Polônia tivesse ficado, mas isso acabou impactando diretamente na história de vida dele, que ele levou depois para o seu papado. Então, olha como que a gente realmente aqui, como você sempre fala, da coxa de retalhos, né? A gente sai de Yalta e acaba voltando até mesmo para a influência que isso teve no Papa João Paulo II, que, por sua vez, combateu o comunismo durante o seu papado. É por isso que a gente faz esse trabalho aqui, né? Os soviéticos prenderam o mentor de João Paulo II, na época, o Karol Wojtyła, né, o cardeal Vidinsky, prenderam mesmo. Ele ficou preso durante uns bons 2, 3 anos, e aí o Karol Wojtyła, futuro João Paulo II, ele entendeu que a Segunda Guerra Mundial seria, né, o fim da guerra, a Segunda Guerra Mundial como um todo seria marcaria a Polônia como a guerra que a Polônia perdeu 2 vezes, né, quando foi invadida pelos nazistas e depois com os soviéticos, os comunistas. Só lembrar que o cardeal Vichinsky está em processo de canonização. Hoje ele já é beato, né? É o último passo antes de se tornar santo. Assim, muito especial. E aqui um pequeno parênteses, nosso tempo esgotando, mas a gente fica aqui, né, na nossa coxa de retalhos, no nosso papo.
mas os soviéticos, eles não autorizaram que o cardeal Vidinsky ele atendesse às reuniões em Roma, e assim que Karol Wojtyla ascendeu, né, ao posto de cardeal, os soviéticos falaram, manda aquele Karol lá, ele é um teólogo, professor, os jovens gostam muito dele, ele não representa perigo nenhum, não. Mal sabiam, né? Flávio, muita gente critica, claro que sem colocar no contexto da época, mas o Winston Churchill deveria ter continuado ali, invadido e seguido para a Rússia e não ter feito acordo nenhum. Mas nós estamos falando de anos e centenas de milhares de vidas perdidas. Como você vira, de repente, para o seu país e fala, não, agora a gente vai continuar invadindo a Rússia? Pois é, você acabou de causar uma guerra mundial por causa de um totalitarismo, você estava mais interessado em paz neste momento do que qualquer outra coisa. Mas tem um detalhe, o Churchill tentou, tá? Não é tão neutro assim. Ele, de fato, tentou ir para cima de Stalin e foi contido. Perdão te interromper, ele teria o apoio do general Patton, tá? Só para registro histórico aqui, é outro que merece uma pauta aqui, o general Patton. Pois não, Flávio, desculpa. Exatamente. Então, assim, Yalta é muito importante por conta desse novo desenho. O que ela faz? Causa na Segunda Guerra Mundial o mesmo efeito terrível, nocivo da Primeira Guerra Mundial. Que eu sempre digo que ela é a origem de 99% dos problemas que nós estamos vivendo hoje, no final da Primeira Guerra. A Segunda Guerra faz uma nova versão disso aí, ou seja, mais dívidas para a Alemanha. Vamos dividir a Alemanha com o lado soviético, com o lado americano. Do lado, na verdade, americano estava também dividido com um lado de influência britânica. Dívidas de guerra, basicamente os comunistas, como explicou Bernardo, assentando o seu poder. Olha, nós somos aqui, o Ocidente nos reconhece como bonzinhos, né? Afinal, nós vencemos os nazistas, então nós podemos fazer o que nós quisermos. E um detalhe que eu acho terrível é que, assim, as duas guerras mundiais elas tiveram como epicentro a Alemanha, a gente sabe disso. Ora, a Guerra Fria, ela também teve o limite ocidental dela na Alemanha. O que acontece? Depois de Yalta, quando cai o Muro de Berlim, eles perceberam que tinha um problema com o qual nós estamos lidando hoje. Que é o seguinte, a Alemanha ela é um país extremamente poderoso, um povo muito inteligente, muito rico, se enriquece rapidamente se você deixa a Alemanha solta, por causa da sua indústria, cultura, ela junta tudo, né? Junta exatas com humanas, etc. A Margaret Thatcher, em 91, quando cai o Muro de Berlim, ela é contra, tá, a reunificação alemã. Ela acha que deve continuar como um país extremamente dividido, que é para não ficar tão forte e não virar um perigo para a Inglaterra. Agora, num contexto que nós temos de globalismo, ou seja, Yalta também cria a ONU. Na Primeira Guerra Mundial você criou a Liga das Nações, agora você vai criar de fato a ONU. A ONU que foi criada por um stalinista, porque a União Soviética, como falava russo, não pegava bem, o Comintern não conseguia chegar no Ocidente. Ela fala, por que a gente não cria uma ONU que fala francês e inglês? Aí vai todo mundo achar bonito, pronto, todo mundo começa a achar o modelo stalinista de gestão muito bonito. Agora, num contexto de globalismo, quem é que manda no globalismo europeu? De novo a Alemanha e de novo sempre essa contenção, né, do poder alemão. Quer dizer, a gente está revivendo uma Yalta o tempo todo até hoje. Aliás, essa pauta é boa, viu, Ivan e Flávio Kister, sobre se Churchill seria bom seguir ou não, porque o General Patton era a favor, mas o Eisenhower era contra, porque os documentos, as cartas, as biografias dele mostram que o dia D foi muito traumático no sentido da perda de vidas, né? Foram milhares. No primeiro dia foram quase 3.000 vidas perdidas no primeiro dia, né? Então, o Eisenhower, ele era contra, não, eu acho que já deu, a gente precisa parar por aqui, depois a gente pensa em alguma coisa. Então, esse conflito dentro
do exército ali, né, dos aliados também. Muita gente acha que todo mundo concordava com todo mundo e assim vencemos a Segunda Guerra Mundial e não é bem assim. Alguém quer acrescentar alguma coisa? É simples, a gente volta para Stalingrado, porque a Segunda Guerra acaba no prelúdio do inverno. Então você, de novo, colocar o exército numa situação difícil, em que as cadeias de suprimento estavam já todas retornando ou retornadas, né? Você tem que refazer tudo e enfrentar o general inverno justamente na Rússia. Então, assim, é bem debate. Eu gosto sem falar que a guerra a guerra no Pacífico ainda não tinha terminado, Exato. né? Porque Churchill era fácil de devolver para a segunda União Soviética, mas lá ainda a guerra estava acontecendo. Exatamente, Ivan, eu ia acrescentar exatamente isso. Os americanos ainda estavam brigando no Pacífico. Bom, a gente vai seguir com as notícias internacionais dessa semana já, daqui a pouco, depois do intervalo. Acreditamos que todos devem ter igualdade nas oportunidades e não nos resultados. Bom, seguimos com as notícias internacionais da semana. O presidente Donald Trump voltou a pressionar o regime cubano nos últimos dias ao classificar a ilha como uma nação falida, em meio a uma crise energética e econômica cada vez mais profunda. Trump afirmou que Cuba já não recebe apoio financeiro significativo da Venezuela e indicou que o México deixará de enviar petróleo ao país. Um movimento que pode agravar ainda mais a escassez de combustível e o colapso da infraestrutura básica na ilha. It's a failed nation now, and they're not getting any money from Venezuela, and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil. So I'd like to take care of the people that are here from Cuba. You know, we have many people that came from Cuba that were thrown out of Cuba or that fled Cuba. They came over in rafts. They went through shark-infested waters. I don't know how they did it. And it was many years ago. Many would like to go back. Many would like to at least visit their relatives. And I think we're at a pretty close point. We are dealing with the Cuban leaders right now. Segundo a Casa Branca, os Estados Unidos mantêm canais de diálogo com líderes cubanos, mas deixam claro que qualquer negociação parte de um dado incontornável. O modelo econômico e político do regime chegou ao limite. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos também atuam em outra frente, a da cooperação condicionada, guiada por pressão política, hierarquia clara e definição de prioridades em Washington. É nesse contexto que se insere a reunião desta semana entre o presidente Donald Trump e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Casa Branca. O encontro, realizado a portas fechadas, teve como foco o combate ao narcotráfico, a cooperação em segurança regional e temas sensíveis como energia e relações comerciais. Petro pediu apoio americano na captura de líderes do tráfico, enquanto Trump reiterou que a prioridade dos Estados Unidos é o controle de rotas, a contenção do crime transnacional e a estabilidade do continente. Mais do que um gesto diplomático, a reunião evidenciou a lógica da política externa de Donald Trump. A cooperação vem depois da pressão e nos termos de Washington. Apesar das diferenças ideológicas, o tom foi pragmático, sinal de que, em um cenário regional instável, a realidade da segurança impõe limites à retórica e redefine comportamentos. Esse encontro deixa um recado claro sobre a política externa americana neste momento. Pressão primeiro, cooperação depois e nos termos de Washington. Que leitura, Flávio, você faz desse movimento de Donald Trump na América Latina? Pragmatismo estratégico ou restauração explícita da hierarquia de poder no continente?
Eu faço uma leitura humorística, presta atenção. O maior cartel da Colômbia reclamou com Petros, né, o presidente ex-guerrilheiro, sabe lá se não continuou sendo guerrilheiro, que ele estava dedurando para os Estados Unidos onde estavam os narcoterroristas. Agora eu faço a pergunta aqui para nossa querida audiência. Você ri mais do narcoterrorista se lascando ou do comunista ditador se lascando? É aquela torcida pela briga sensacional, sem contar que ficou claro, né, para o mundo que o Petros estava caguetando terroristas, né? E estava trabalhando com os terroristas até o mês passado, né? Protegendo eles, e agora saiu dedurando tudo para a administração Trump. Vamos fazer uma enquete com a nossa audiência. Bem, e hoje fechamos o programa lembrando de um dos maiores intelectuais do jornalismo brasileiro, Paulo Francis. Esta semana marca o aniversário de morte de um homem que nunca confundiu lucidez com conforto, nem pensamento crítico com acomodação. Paulo Francis foi incômodo por escolha. Desconfiava de consensos fáceis, recusava verdades oficiais e entendia que o papel do jornalista não é agradar o poder, mas desafiá-lo. Em um texto belíssimo para o De Leste a Oeste, Augusto Nunes, que conheceu Francis de perto, lembra que o jornalista não foi apenas um comentarista brilhante, mas um formador de consciência, alguém que tratava o jornalismo como exercício intelectual, moral e civilizacional. Preparamos um vídeo em sua homenagem, não apenas para lembrar quem ele foi, mas para reafirmar aquilo que ele representava. A coragem de pensar contra a corrente e a obrigação de dizer a verdade, mesmo quando ela cobra um preço. A narração é do próprio Augusto Nunes. Em 4 de fevereiro de 1997, quando um enfarte surpreendeu o jornalista Paulo Francis em seu apartamento em Nova York, incontáveis leitores do colunista dos jornais Estadão e Globo e milhões de espectadores do comentarista da Globo e do programa Manhattan Connection haviam transformado aquele carioca de 66 anos em celebridade nacional. As crônicas de Francis, reunidas no livro Diário da Corte, resistiram incólumes à passagem do tempo. Muitas parecem ter saído ontem da mente brilhante e continuam de tal forma contemporâneas que poderiam ser publicadas amanhã, sem retoques ou atualizações. Conjugados, os textos mostram a falta que um Francis faz. Entre um texto e outro, emergia o gentleman Franz Paul Tranin da Mata Railborn, como informa a certidão de nascimento. Esse era amável, suave, divertido. Era na hora de lidar com palavras que se materializava a entidade agressiva, de temperamento beligerante, extraordinariamente hábil no ataque frontal, na ironia desmoralizante, no humor ferino, no sarcasmo impiedoso. O estilo claro, contundente e inconfundível na forma e no conteúdo. A abrangência temática, a independência intelectual e a disposição para a correção da rota fizeram de Paulo Francis o maior polemista do jornalismo brasileiro moderno. Francis dizia o seguinte: se dei uma contribuição ao jornalismo brasileiro, foi a de desmistificar os Estados Unidos. Isso ele disse em 1983. Fez muito mais que isso. Antes ou depois do correspondente internacional 5 estrelas, que tratava os Estados Unidos como o país realmente é, existiram o crítico de teatro e cinema que desancava unanimidades internacionais, o devorador de livros que parecia carregar na cabeça 3 bibliotecas, o resistente entrincheirado
numa página do Pasquim e de outras publicações que tentavam se opor à ditadura. E houve, sobretudo, o jornalista político que, ao se livrar de cautelas e amarras impostas por patrulhas ideológicas, se transformou, como Nelson Rodrigues, num ex-covarde. A liberdade é quase sempre exclusivamente a liberdade de quem discorda de nós, repetia Francis. Baseado nessa frase, ele exercia plenamente o direito de discordar de meio mundo e de manifestar tal discordância sem firulas nem ambiguidades. Duelou furiosamente, por exemplo, com Carlos Lacerda e Antônio Cândido. Brigou feio com Chico Buarque e Caetano Veloso. Não poupou sequer seus companheiros dos tempos do Pasquim. E provou que mudar de ideia, desde que seja para melhor, é sinal de inteligência. Roberto Campos, por exemplo, foi redimido por Francis depois de figurar por 10 anos entre seus alvos preferenciais. Aspas para Francis. Escrevi coisas brutais sobre Campos. São erradas. Retiro-as. A argúcia excepcional e o ceticismo congênito somaram-se para apressar a decepção com Luiz Inácio Lula da Silva, reiterada na coluna, aspas, admirei Lula quando apareceu, fecha aspas, em 16 de agosto de 1985. Continua Francis. Enfim, um líder sindical que cuidava do pão e manteiga dos trabalhadores, o que é essencial à modernização capitalista do Brasil. Durou pouco. Lula me parece ter sido envolvido pela granfinagem esquerdista do Morumbi e adjacências. Hoje, repete as mesmas sandices populistas que ouvimos desde os tempos de João Goulart. Fecha aspas. Por exemplo, um dos fantasmas de Francis era a interferência excessiva do Estado. Outro, o aparelhamento da máquina pública. Francis antecipou o cenário desses tristes tempos. O que diria o polemista sem medos se sobrevivesse para saber a que ponto pode chegar um país em adiantada decomposição moral? O que faria Francis depois de confrontado com o primeiro presidente da República, que nunca leu um livro nem sabe escrever? Como reagiria aos palavrórios sem pé nem cabeça de Dilma Rousseff? O que diria dos atuais ministros do Supremo? Pena que a morte prematura tenha privado o Brasil decente das respostas a essas e tantas outras perguntas. A jornalista Sônia Nolasco, mulher de Francis, decidiu que o marido seria enterrado com aquele par de óculos de lentes grossas sob a testa, típico dos óculos do primeiro da classe. Ele partiu com cara de quem continuaria enxergando as coisas como as coisas são. Que pena que Paulo Francis já não pode escrever por nós. Amigos, há jornalistas que informam e há aqueles que permanecem e formam consciências. Boa noite, meus queridos amigos. Uma palavra de cada um de vocês sobre Paulo Francis. Morgenstern. Não dá para negar que nós somos extremamente influenciados pelo Francis, até pelo formato do nosso programa, pelo tema do nosso programa, principalmente pelos papéis aqui de cada um no programa. Ele gostava de mostrar a falta de cultura, não do brasileiro, porque povo é sempre povo, cada um faz as suas coisas. Agora, os jornalistas brasileiros, isso não tem como você passar pano e não tem melhor forma de você demonstrar a incultura deles do que na prática, dizendo, você não lê livros,
Você só lê uma paginazinha ali, a capinha do editorial do New York Times, e quer falar como se você entendesse dos Estados Unidos. É só a gente observar como jornalistas hoje ficam se citando mutuamente. Você leu um jornalista brasileiro, você já leu todos da grande e velha mídia, quando justamente o que é interessante é o que eles chamam de blogueiros, né? Ou seja, quem tem criatividade, quem tem busca por livros, buscas por conhecimentos que vão além da política justamente para poder explicá-la. E assim, meus cabelos brancos aqui, pelo menos tenho orgulho, né? Eu vi os últimos anos do Francis quando era uma, sei lá, pré-adolescente, eu vi os últimos anos ali do Francis e que alegria que era ver alguém culto tão engraçado quanto ele. Fica uma homenagem aqui, acho que talvez uma das nossas maiores inspirações aqui, sem dúvida, na verdade. Bernardo, eu cresci com meu pai lendo J.R. Guzzo, lendo Augusto Nunes e assistindo Paulo Francis e Alexandre Garcia. Eu acho que estamos bem de mestres, né? Muito. De companhia. O Paulo tinha aquele jeito cruel, muitas vezes, né? Didático, engraçado, né? Verdadeiro, muito autêntico, né? Eu gostaria apenas de mencionar aqui os nossos ouvintes que têm interesse em ler alguma obra dele, do 30 anos essa noite, em que ele fala sobre 1964, as impressões que ele teve como alguém que viveu, foi preso, né? Na época do regime militar. E apenas compartilhar aqui com vocês 3 frases maravilhosas dele que eu separei aqui. E a primeira delas é a seguinte: a descoberta do clarinete de Mozart foi uma contribuição maior do que toda a África nos deu até hoje. Depois, quando ouço falar em ecologia, saco logo o meu talão de cheques. Né? E depois, por último, que casa muito com o nosso programa, Hitler nos provou que política dá sempre errado. Tudo que ele mais queria era acabar com o comunismo e com os judeus. No final da guerra, a União Soviética virou superpotência e os judeus conseguiram fundar Israel. É simplesmente maravilhoso. Então, ele era muito contra a estatização, brigava muito com o Caio Blinder por causa disso, aquelas brigas homéricas, e teve o caso famoso do seu, que eu chamo vaticínio, né, sobre a Petrobras, em que, em 1996, ele, na defesa da privatização da Petrobras, ele acusou os diretores de terem 50 milhões de dólares escondidos na Suíça, veja só. E foi processado pela Petrobras na Suíça, aliás, nos Estados Unidos, onde ele morava, numa ação gigantesca de 100 milhões de dólares, e morreu um ano depois de ataque cardíaco. E muita gente, eu acredito também, coloca na conta desse processo o seu estresse e pressão no desgaste que aconteceu. E a ironia final de tudo isso, Ana, é que anos depois o país assistiria ao escândalo do Petrolão, em que, segundo a própria grande mídia, a Suíça devolveu aos cofres brasileiros 1,1 bilhão de reais que tinham sido investigados na Lava Jato. O Francis tinha falado só 50. Então, em homenagem ao nosso querido Paulo Francis de inspiração, é a seguinte: onde existe o gordo monopólio estatal, sempre existe uma longa fila de gente querendo meter a mão. Obrigado, saudoso Francis. Boa noite a todos, Ana, e obrigado por mais um programa excelente. Ivan, conversando com o nosso mestre Augusto Nunes, ele disse: eu escrevo texto, porque foi uma pessoa que conheceu Paulo Francis de perto, e ele conta que ele também tinha um humor inigualável, mas eu acho que além, em um mundo, como o Flávio disse, um mundo hoje feito de blogueiros, de gente que não se preocupa em ler um livro ou se aprofundar na história, é até a proposta aqui do nosso canal, né, do nosso programa, é preciso lembrar de Paulo Francis praticamente para nós jornalistas todos os dias. Com certeza, Ana. Eu acho que a nossa geração aqui, nós temos esse dever, não é? De lembrar o Paulo Francis, e como você muito bem fez, a lembrar o Guzzo também. Olha os nomes que você citou antes, né? Quer dizer, a gente aqui está diante da seleção de 70, esses nomes que você citou aí, a gente só pode reverenciar e, com certeza, de alguma maneira, arregaçar a manga, trabalhar para que esse legado continue. Ana, eu particularmente... me toca muito falar do Paulo Francis, porque enquanto as outras crianças assistiam desenho, eu gostava de ver o Paulo Francis na televisão. Eu, com 6 anos de idade, já imitava o Paulo Francis falando de Ronald Reagan.
E essa coisa de talvez ser apaixonado pela política americana, pela história americana, eu me lembro dele indo lá nas convenções do Partido Republicano, do Partido Democrata, algo que nós, de alguma maneira, dentro do nosso trabalho hoje, a gente tenta fazer isso para as pessoas, né? Levar isso para as pessoas, mostrar de dentro, a política americana de dentro, como ela é para o público, no conforto de suas casas no Brasil, e a gente fazer essa ponte. E ninguém fez melhor do que o próprio Paulo Francis. Então, essa questão também das tomadas externas, enfim, rapidamente aqui, acho que teve um episódio que ele não tinha pauta, era agosto, você sabe, agosto é férias nos Estados Unidos, e ele foi mostrar o parque em Nova York, as pessoas deitadas ali no Central Park, tomando sol, falou, é isso que está acontecendo em Nova York, não tem notícia, não tem nada. Então, essa espontaneidade e essa verdade, a busca pela verdade que deveria ser e deve ser o norte de todo jornalista. Então, ter a oportunidade de fazer parte dessa homenagem ao Paulo Francis e com Augusto Nunes, que trabalhou com ele, realmente é uma honra. E aqui, se os senhores me permitem, eu tiro o chapéu para Paulo Francis, Ana. Boa noite a você, ao Bernardo, ao Flávio e a toda a nossa audiência. Boa noite, amigos queridos. Até semana que vem. Salve, Paulo Francis. Continue nos inspirando lá de cima. Hoje percorremos escândalos, disputas estratégicas, guerras que não terminaram no passado e decisões que seguem moldando o mundo. Vimos que o poder se transforma, mas não se redime. Que a história não se dissolve no tempo, ela permanece como critério. E que quando instituições cedem, quando limites são ignorados e quando a verdade é relativizada, o custo nunca é teórico. Ele recai sobre a sociedade. O De Leste a Oeste existe para sustentar esse olhar, não para prever o futuro, mas para lembrar que o presente só se compreende quando reconhece o peso da história e a responsabilidade de quem a atravessa. Boa noite, bom descanso e até semana que vem.